Olá! Nesta aula vamos falar sobre o Conselho dos Moradores. Com o advento do novo Código Civil, muitos juristas e operadores do direito se depararam com inúmeras dúvidas e imprecisões quanto à revogação ou não da Lei 4.591 de 64, que delimitava, à época, sobre as regras atinentes ao condomínio em edificações e às incorporações imobiliárias. Assim, a Lei 4.591 de 64, a partir de 2003, foi revogada apenas nas partes conflitantes com o atual Código Civil. Nesse sentido, há que se extrair com clareza que, ainda que o Código Civil vigente não tenha trazido consigo a forma do Conselho Consultivo, não se pode afirmar que o mesmo tenha sido extinto do ordenamento jurídico. Sobre no que se refere aos condomínios edilícios, uma vez que este encontra-se fundamentado especificamente em seu artigo 23, que diz: será eleito, na forma prevista na Convenção, um Conselho Consultivo, constituído de até 3 condôminos, com mandados que não poderão exceder 2 anos, permitida a reeleição. Parágrafo único. Funcionará o Conselho como órgão consultivo do síndico, para que assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a Convenção definir suas atribuições específicas. O síndico e a Assembleia são geralmente o ponto central das discussões, envolvendo condôminos e ainda Conselho Consultivo, que tem a fundamental tarefa na gestão condominial. O Conselho Consultivo é um dos órgãos que integra a administração do condomínio, formado por 3 condôminos que irão atuar em um período nunca superior a 2 anos. A reeleição é facultativa e os membros do Conselho Consultivo deverão ser obrigatoriamente condôminos. Como já foi dito, a Lei 4.591 de 64 prevê a possibilidade de eleição de um Conselho Consultivo. O Código Civil atual, porém, contempla só o Conselho Fiscal, composto de 3 membros eleitos em Assembleia, também por um prazo não superior a 2 anos, com a função de formular um parecer às contas do condomínio. De acordo com o doutrinador Rubens Carmo Elias Filho, nada impede que a Convenção institua, além do Conselho Fiscal, um Conselho Consultivo ou ainda outros órgãos, porque cabe a ela disciplinar a forma de administração do condomínio, sendo o Código Civil. Ademais, devemos lembrar que o Conselho Consultivo não guarda relação alguma com o Conselho Fiscal. Pode-se verificar que o Código Civil insere na sistemática legal o Conselho Fiscal como um órgão facultativo, portanto não obrigatório na administração condominial. Desta forma, a função do Conselho Consultivo é assessorar o síndico. Cabe aos conselheiros o exame das contas, os valores de arrecadação e de gastos mensais, e ainda a análise dos orçamentos. O grupo que se reúne para administrar o condomínio se divide em 2. De um lado, o síndico e subsíndico. De outro, o Conselho Consultivo. Este último é formado por 3 condôminos, além dos suplentes. O Conselho não tem poder de interferir nas ações do síndico, porque suas atribuições estão presentes na lei. A gestão do condomínio é tarefa exclusiva do síndico, podendo ser delegada a uma outra pessoa, mas com a ressalva de que a responsabilidade civil, criminal e administrativa é sempre do síndico. Convém esclarecer que não cabe ao Conselho Consultivo substituir as funções do síndico sem deliberação em assembleia que tenha sido convocada unicamente para este fim. Também não pode exigir a aplicação obrigatória do parecer, posto que se trata de um órgão meramente consultivo. De modo resumido, pode-se dizer, com plena exatidão, que ambos os conselhos são imprescindíveis à preservação e o equilíbrio da gerência do condomínio, realizando suas atividades em conjunto de forma prestativa e harmoniosa com o síndico. A Convenção delimita as atribuições do Conselho, que são de examinar e dar parecer sobre as prestações de conta do síndico, nomear a agência bancária do condomínio, escolher a empresa seguradora, substituir o síndico quando de sua destituição ou renúncia e entre outras. No caso de não existir um subsíndico, o presidente do conselho deve ser o substituto eventual do síndico. Os membros do Conselho Consultivo podem ser remunerados desde que esteja previsto na Convenção.
No silêncio desta, pressupõe que tais funções tenham natureza gratuita. No caso de haver divergência entre o Conselho Consultivo e o síndico, se não houver disposições expressas na Convenção, caberá à Assembleia Geral apresentar uma solução. O Conselho deve ter vida própria, pois a lei estimula tal independência. Por fim, é de fundamental importância não confundirmos as funções do Conselho com as do síndico. Na administração do bem comum, as responsabilidades não podem ser delegadas, somente algumas tarefas administrativas.